Fala, afiliados, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio sobre o vestibular da UFO, que de 2020 em diante passou a incluir alguns conteúdos relacionados aí à filosofia contemporânea. Eu já fiz um vídeo falando sobre Hannah Arendt, e para complementar o pensamento desse vídeo e os conteúdos lá relacionados, vamos continuar falando um pouquinho sobre ela, sobre o seu pensamento, sobre alguns conceitos que ela acabou desenvolvendo. Um deles é o conceito de banalidade do mal. A modernidade, o mundo moderno acabou construindo uma banalização do mal. O mal se tornou banal, se tornou comum, se tornou algo normal, né? Um dos principais conceitos aí da Hannah Arendt é conhecido por ter sido estabelecido enquanto a autora cobria de forma jornalisticamente, os julgamentos de oficiais nazistas que tiveram início em 1961, depois da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Jerusalém, quando ela escreveu uma obra importante dela, que é o Eichmann em Jerusalém. O conceito de banalidade do mal trata sobre o que ela chama de desenraizamento, perdeu as raízes das experiências humanas em relação à questão da realidade, em relação também à moralidade, perdeu-se, nós nos transformamos em seres amorais, da subserviência às ordens, que acontece muitas das vezes em regimes como os regimes totalitários e até mesmo nos nossos dias atuais. A gente vê aí a subserviência às ordens e a hierarquia que existe até no governo brasileiro com o Bolsonaro e o acriticismo, a obediência a crítica, né, sem crítica alguma. Tem uma citação aí do livro As Origens do Totalitarismo, né, que fala sobre a estrutura do movimento totalitário e dá luz a essa ideia de banalidade do mal desenvolvida pela Hannah Arendt, né, que ela diz o seguinte: os membros fanatizados são intangíveis pela experiência e pelo argumento. Então não adianta você tentar, né, através da experiência, mostrar para eles o que está errado, né, tentar argumentar. A identificação com o movimento que está acontecendo, o conformismo total, a gente vê os bolsominions aí, a própria esquerda também funciona da mesma forma, porque ela vai criticar tanto o nazismo quanto o stalinismo, né, um regime de direita e outro de esquerda. O conformismo total parece ter destruído a própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo aí como a tortura ou o medo da morte. Ambos banalizam, tanto a esquerda e a direita banalizam esse medo. Então o conceito de banalidade do mal aí postulado no fim da obra de Eichmann em Jerusalém causou um certo mal-estar, uma polêmica na época, na comunidade intelectual da época, pois a Hannah Arendt tratou de assuntos delicados na obra, com a participação e a colaboração dos próprios judeus no extermínio dos seus irmãos de raça. Através dos conselhos judaicos aí, eles colaboraram com os nazistas para o extermínio dos próprios judeus. Então, daí a ideia de que a banalidade do mal estaria ligada a um colapso moral. Um próprio grupo ajuda a exterminar os seus, tanto dos que perseguiam quanto das vítimas, as vítimas colaborando com os perseguidores. Então, o alvoroço também girou em torno aí do seu postulado, como de qualificar, de banar um mal aí da dimensão do nazismo, não seria diminuir a sua enormidade? Não, é um questionamento que acabou sendo levantado. O fato é que o termo banalidade surge em meio à interpretação da figura do Eichmann, que seria, nesse sentido, um sujeito normal. Segundo Hannah Arendt, ela chega a dizer que não se pode extrair profundidade diabólica ou demoníaca do Eichmann. Ele é um sujeito normal, que obedecia ordens, que seguia as regras, e ainda colocou que ele não era um monstro. E isso mostra que pessoas comuns podem fazer monstruosidades. Daí o sentido de banalidade está ligado aí com o indivíduo que apenas cumpria e executava ordens advindas de uma burocracia que acabou controlando, né, de alguma maneira com hierarquias rigidamente estabelecidas. Isso que acontece hoje com quem não questiona as hierarquias, o sistema capitalista, e os sistemas vigentes, o sistema também socialista, né? Quem não pode desobedecer, não pode criticar. E, ao mesmo tempo, aí, a Hannah Arendt, ela vai dizer que o sujeito banal descrito teria de sacrificar suas convicções, muitas das vezes sacrificar sua honra, sua dignidade humana para que se pudesse aceitar a situação vigente, né? Para que se pudesse aceitar, por exemplo, o nazismo ou o stalinismo. E faziam isso sem problema algum. Então, no final da obra, ela colocou que seria central para o entendimento do conceito aí, saber a incapacidade de reflexão, de crítica, de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, melhor. A hipótese que o mal talvez esteja intimamente relacionado com a ausência de pensamento naquele que pratica. Então, ele não pensa, não critica, não se questiona, ele apenas aceita tudo que recebe, seja lá de quem vier, da esquerda ou da direita. Ela trata também o conceito de ideologia, na concepção da Hannah Arendt. A ideologia, o pensamento ideológico, ele possui três elementos fundantes, né? O primeiro deles é a característica dos movimentos totalitários, de sempre ter uma explicação total sobre a história. Tanto a esquerda quanto a direita tem essa explicação, né? E em termos de passado, aí, presente e futuro, tanto o passado
do presente, para explicar o presente e quanto que vai acontecer no futuro. Olha aí, vamos virar a Venezuela. Olha só, vamos virar tal, né? Cada um vai anunciando à direita ou à esquerda um apocalipse que está por vir. Isso acontecia também no tempo de Hannah Arendt, né? Ou seja, fala sobre o quanto as ideologias, seja racista, nazista, no hitlerismo, ou marxista, o socialismo, no stalinismo, eles orientam-se pelo devir, pelo movimento constante. Eles não analisam o passado segundo um conjunto de postulados acerca do que é, mas de um processo que está em constante mudança. É parte do que eles querem que seja. O segundo elemento trata aí sobre a propaganda, muito utilizada e hoje ainda também através das redes sociais, né, onde se propagam as fake news com conspirações, teorias da conspiração, com doutrinação. Ela já falava tudo isso naquele tempo, hein? E as coisas estão continuando acontecendo hoje, e isso mostra que ainda corremos o risco de que a ideologia consiga implantar sistemas totalitaristas. E o sistema totalitário, de alguma maneira, já está sendo implantado, porque hoje as grandes corporações, elas não sabem mais da gente do que a gente mesmo. Então, há exemplos de doutrinação, como as escolas nazistas para formar exércitos. Isso acontece também em doutrinação de esquerda e de direita, em ambos os ambientes, né? As escolas soviéticas do Comintern. Mas o mais importante para o conceito aí fala o quanto as ideologias elas têm a capacidade de emancipar, entre aspas, né, as pessoas da realidade. Na verdade, elas tiram da própria realidade, as pessoas não conseguem mais enxergar a realidade, elas acreditam no discurso, na narrativa, como dizem por aí, né, na realidade em que vive. Por último, a Hannah Arendt, ela explica, através da filosofia, como são e quais são os métodos utilizados aí pelo totalitarismo para distanciar as pessoas da experiência empírica, da realidade. Os processos de movimento e de emancipação da realidade vão tirando as pessoas da realidade, descritos, né, anteriormente, senão através aí da dedução, que parte de uma ou de mais premissas axiomáticas. Então, já tem algumas premissas, então, né? Tudo culpa do PT, ou tudo culpa do Bolsonaro, e já tem algumas premissas, algumas coisas já pré-estabelecidas aí nos discursos de direita e de esquerda. Seja o racionalismo prevalecendo completamente sobre o empirismo, não importa a experiência prática, a própria realidade, o que importa é os raciocínios prévios. E a dedução, né? A partir do momento em que o sujeito adentra nesse movimento, seja de um lado ou de outro, tudo que é anterior é esquecido, não importa. Daí a ideia de que a ideologia estaria ligada aí com a prática do esquecimento. É importante esquecer e fomentar esse esquecimento e também as fórmulas racionais, os axiomas já pré-estabelecidos sobre um grupo ou outro, descrito por ela e outros autores. Então, o elemento, ela conclui, trata tanto de uma prática persuasiva dos líderes representantes do movimento, de seus discursos, quanto também de seus slogans, das suas propagandas, da direita e da esquerda, lembrando sempre que isso dá para aplicar para os dois grupos. Ao mesmo tempo, a Hannah Arendt propõe uma certa crítica e reconhece que há uma substância na base do marxismo, né, que com as ideologias ficou esquecido, como é o caso da exploração do proletariado. E ele acaba empreendendo isso, o próprio regime comunista, né? Ou seja, até mesmo o princípio importante do marxismo foi deixado de lado em prol da camisa de força da lógica, dos axiomas stalinistas. Ela fala também das formas, dos tipos de governo. A Hannah Arendt explica aí cada tipo de governo através da organização política interna e das técnicas de administração. O que ela chama de tirania remete aos tipos de governo fundado nas ideias trazidas por Platão na sua República, onde existe a política de um contra todos, feita por um líder. O líder ali supostamente esclarecido, o filósofo, o rei filósofo, ou seja, os todos que lhe oprimem são iguais, a saber, igualmente desprovidos de poder. Só quem tem poder deveria ser o filósofo. Esse líder seria a fonte da lei e governaria de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com o seu próprio esclarecimento, seu conhecimento superior. A metáfora que ela utiliza é a da pirâmide, né, que possui baionetas aí que suspendem o topo apoiado em sua base, onde a base encontra os indivíduos, que estão cuidadosamente isolados, integrados e completamente iguais, submissos, ali subjugados, oprimidos. O tipo de governo autoritário, a Hannah Arendt também utiliza a metáfora da pirâmide, mas está descrita de uma maneira diferente, né? A sede do poder, ou a sede do poder, se localiza no topo, né, do qual a autoridade e o poder se filtram para a base, de maneira tal que a camada consecutiva possui alguma autoridade. Então vai diminuindo a autoridade máxima, autoridade menor, 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 até a autoridade nenhuma. Esses diferentes níveis aí se interrelacionam como raios convergentes, cujo ponto focal comum é o topo da pirâmide. Quem está lá é o Hitler, o Stalin ali, o Bolsonaro, o Lula, bem como também a fonte transcendente de autoridade acima dela. É importante notar que a fonte da autoridade desse tipo específico são os códigos e as leis, né? A Constituição, como a nossa Constituição, né? O direito natural, os mandamentos divinos, que muita gente
a galera conservadora acredita, né, nos mandamentos divinos aí, o direito natural para os liberais, ou então os axiomas também do marxismo, do socialismo. Ao descrever o tipo de governo totalitário, Hannah Arendt recorre à pouco conhecida metáfora da cebola, né, cujo centro, né, em uma espécie de espaço vazio, está o líder. O que quer que ele faça, né, integre aí o organismo político como em uma hierarquia autoritária, né, ou oprima os seus súditos como um tirano. Ele faz de dentro para fora, né, e não de fora para dentro, ou de cima para baixo. Cada nível hierárquico se relaciona de um lado, né, montando uma fachada de uma realidade externa sem caos, onde está tudo certinho, né, o mundo bolsonarista, o Brasil pós-Bolsonaro, para o bolsonarista está muito melhor do que estava na época do Lula, né? E a mesma coisa pro Lula, né? O sonho de que o mundo, na época do Lula, tudo estava bom, tudo era certo, né? O pobre tinha ficado rico, ou tinha condições de comprar as coisas, daí estava vindo muito melhor. Na verdade, não estava bom para ninguém, né? Realizando o papel aí de um extremismo radical, que a autora aí, a Hannah Arendt, concluiu aí que tal estrutura torna o sistema organizacionalmente a prova de choque contra a fatalidade, contra a realidade, né? Então, não adianta vir a realidade tentar bater nessas pessoas que elas não querem nem saber da realidade, elas querem saber do discurso, da narrativa, né, do mundo real. Ela não quer saber do mundo real. Ou seja, é uma suspensão completa da realidade do mundo, dos fatos, quando está em vigência aí o aparelho burocrático do Estado que eles usam, né, tanto a direita como a esquerda. A direita diz que não quer até abolir o Estado, mas ela usa muito o Estado para poder fazer imperar a sua vontade. E os regimes totalitários, isso no regime totalitário, mas ainda é usado hoje em dia. Diferentemente aí do tipo tirânico, no qual a fonte da lei é o próprio líder, né? O ditador totalitário se coloca aí como executor de leis, das leis mais altas. Tem a questão da autoridade também, que é outro conceito que ela vai trabalhar. A Hannah Arendt fala sobre o conceito de autoridade, se referindo às instituições, aos modos de vida, às tradições políticas do Ocidente. Ela explica que não existe autoridade se o Estado ou outro autor social qualquer usar força, né? Ou seja, se usar força, perde a autoridade. Os meios externos de coerção para conter e controlar a população. Por exemplo, o uso da força policial em manifestações públicas, você perde a autoridade ali. Ao mesmo tempo, ela adverte que a autoridade também não existe se essa se valer de meios de convencimento ou persuasão, pois ela pressupõe igualdade na argumentação. Então, muitas vezes, você usar meios de manipulação, de convencimento, de persuasão, como as teorias da comunicação hoje ensinam, você não está colocando todo mundo em pé de igualdade, você está colocando um para convencer o outro, dominar e controlar e manipular o outro. Então tem que ter, né, a igualdade, a argumentação, todos têm que ter o direito de participar. Quando não é isso, há já um germe aí de totalitarismo, né? Nesse sentido, a Hannah Arendt se refere ao parlamento da propaganda nazista utilizada pelo Joseph Goebbels, né? Que através de várias técnicas discursivas, como a repetição incessante de mentiras, né? Uma mentira dita 100 vezes torna-se uma verdade, né? O que está acontecendo hoje com as fake news e o uso também do Estado científico, usando a ciência também, manipulando a ciência sob o prazer. A esquerda manipula a ciência, dizendo que é defensor da ciência, e a direita também usa a ciência para falar que foi feitos testes em cloroquina e tal, com kit Covid. Então, ambas usam o Estado científico como instrumento de poder e buscam convencer as massas, né, a adesão aos pressupostos desses projetos. Né, no caso do nacionalsocialismo com o nazismo, do socialismo com o stalinismo, ou seja, não há confiança política da população, pois ela foi convencida, foi fanatizada. A título de exemplo aí do que pode ser considerado autoridade em termos de tradição, a Hannah Arendt diz o seguinte, ó: o sintoma mais significativo da crise de autoridade, a indicar sua profundidade e seriedade, é ela ter se espalhado em áreas pré-políticas, tais como a criação dos filhos e a educação. E a direita usa muito isso, né? A criação dos filhos, a educação. Cada uma delas, a direita e a esquerda quer ter o controle sobre isso para poder manipular melhor ali desde a mais tenra idade os indivíduos. Então, desse modo aí quer dizer que quando esses elementos se tornam um questionamento na sociedade, provavelmente significa dizer que a política perdeu seu poder, sua autoridade, e deste modo também perdeu sua confiança. Ela fala também sobre outros conceitos como solidão e isolamento. A diferença entre solidão e isolamento é uma excelente fonte de explicação para a forma aí como a organização totalitária ela moldava e controlava a população e assim se mantinha no poder. Tem uma situação em particular dela que resume essa ideia, né? O que chamamos de isolamento na esfera política é chamado de solidão na esfera dos contatos sociais, né? Posso estar isolado, numa situação em que não posso agir porque não há ninguém para agir comigo, né, sem estar solitário.
E posso estar solitário numa situação em que me sinto completamente abandonado da companhia humana sem estar isolado. Ela fala isso na origem do totalitarismo, né? Assim, o isolamento seria uma impotência, uma incapacidade de agir, básica para agir, né? Ou seja, você está isolado, você não pode chamar outro para poder fazer uma manifestação e mudar a realidade ali que você não está concordando. Você estaria ligado a uma incapacidade comum das pessoas de se unirem em prol de questões e motivações políticas. Elas são isoladas, né, atomizadas. E aí não tem como você se organizar para tentar mudar a realidade, por exemplo, destituir o totalitarismo, impedir com que ele cometa as atrocidades que ele cometeu. Exemplo aí situado na história do Brasil, supressão e perseguição dos sindicatos, dos partidos comunistas pelo Getúlio Vargas no golpe de 87, fechamento também do Congresso Nacional pelo Estado Novo, do próprio Getúlio Vargas. Então ele empreendeu o Getúlio Vargas na história, mas não só o Getúlio Vargas, ainda hoje isso é feito, né? Você isola as pessoas, né? Deixa-as impotentes e sem capacidade de agir. Como diz a Hannah Arendt, as características humanas da ação e o poder são frustradas, e junto a isso aí, ela afirma que tais pressupostos estão atrelados aí também à forma tirânica de governar. Vai tirando, vai isolando as pessoas, atomizando-as. E é isso que o individualismo moderno tem produzido. Não obstante, a ideia de solidão está concentrada com a noção também de vida privada, que a vida privada é invadida, há um controle total, ali, a vida humana como um todo. A noção de solidão está ligada aí com o importante conceito de banalidade do mal também, o mal que se tornou normal, foi normalizado, banalizado. Você não se fica estupefato, se espanta com as atrocidades que são cometidas, já considera tudo normal, né? Pois ele contempla as ideias de superfluidade, né, de desarraigamento, perde as raízes, no que ela identifica aí no segundo, o segundo aí, a ausência também de raiz, não ter no mundo lugar garantido e reconhecido pelos outros. O primeiro com a ideia também de não pertencimento ao mundo, ou seja, ambos ligam-se à noção dos direitos humanos, que também são eliminados. E quem critica muito os direitos humanos é a direita bolsonarista, né? O primeiro sobre o direito de ter garantias ou o direito de ter direitos. E o segundo sobre o direito de pertencer a um país, a uma nação, a pátria. É fundamental ressaltar aí que na constituição dela de totalitarismo, a noção de solidão seria novidade, ou seja, seria um paradigma novo da ciência política da época que buscava descrever o fenômeno totalitário. Então, promovia não só a solidão dos indivíduos, mas também o seu isolamento para torná-los incapazes de agir, impotentes. Ela critica o Karl Marx, né, ela estabelece uma diferenciação que ficou compreensível e entendível no conceito de labor e de trabalho. O labor é mais para subsistência, o trabalho é mais para a questão da criatividade, a reprodução ali, algo que transforma a natureza em prol do ser humano e dá autonomia e condições dele agir, promover sua ação, proporcionando um melhor entendimento acerca do tema das condições do sujeito, de sujeito para sujeito, seja para sobrevivência própria direta, né? O labor é para subsistência, é para sobrevivência, para o seu sustento no que tange também a questão capitalista financeira. Então, com relação à crítica que ela exerce, faz a Marx no seu conceito de trabalho, a Hannah Arendt já tenta, ela entende haver a possibilidade do trabalho ser produtivo ou improdutivo. Pode ser produtivo o trabalho, né, ou improdutivo, ambos possibilitando o entendimento e produzindo também objetos, matéria, transformando a matéria para a simples ação do sujeito. O Marx considerava apenas o trabalho produtivo como fonte dos objetos, né, da matéria, transformação da matéria, desconsiderando o trabalho improdutivo, como se apenas produzisse resultado quando o trabalho é convalidado com o status aí de concluído na fase que se encontra. Então, a Hannah Arendt, ela também estabelece uma espécie de crítica à concepção marxista de violência no ensaio dela Religião e Política, dizendo que para Karl Marx e para o marxismo, todo discurso e debate existente seria de alguma forma ideológico, né? E por isso a única ação política genuína seria a não discursiva, ou seja, através da violência, não através da... Ou seja, a política seria intrinsecamente violenta, você tem que usar a violência, não há revolução sem armas, dizia o Marx. Ela também comenta, né, em outro ensaio chamado Compreendendo o Comunismo, de 1953, que trata aí exatamente de como o ensaio mencionado acima aí, sobre o assunto que estava em voga nas ciências sociais da época, a função e a finalidade dos fenômenos sociais, né? Ou seja, o que acontece em consequência aí a eles e não necessariamente como eles são. Então a Hannah Arendt, ela fala sobre aí o quanto a crítica de Marx à religião como ideologia seria equivalente ao próprio marxismo, que também se tornou uma ideologia e quase uma religião, ou seja, colocou ambos aí como ideológicas, como ideias que preenchem necessidades sociais básicas dos seres humanos ali dentro do método sociológico vigente, né? Ela vai trabalhar aí outras obras também,
como na origem do totalitarismo, ela vai consolidar o seu prestígio como uma das figuras maiores aí do pensamento político ocidental contemporâneo. A Arendt aí, ela se semelhou de forma polêmica aí o nazismo e o stalinismo, colocou praticamente os dois dentro do mesmo saco totalitário, como ideologias totalitárias, isto é, como uma explicação compreensiva da sociedade, mas também da vida individual, e mostrou como a via totalitária depende da banalização do mal, a prática do terror, a imposição do medo, o isolamento dos indivíduos, a atomização dos indivíduos, a manipulação das massas através da propaganda, o acriticismo, né, perca de capacidade crítica face à mensagem do poder, a propaganda. O Hitler e o Stalin seriam duas faces de uma mesma moeda, a esquerda e a direita, né, tendo alcançado o poder por terem explorado a solidão organizada das massas produzida pelo capitalismo, pelo imperialismo. 7 anos depois, ela publicou também A Condição Humana, onde ela adotou a clássica tripartição grega, enfatizou a importância da política como ação e como processo também dirigido à conquista da liberdade. Então, a liberdade é conquistada com a expressão vida ativa aí, ou vida activa, ela pretende designar 3 atividades humanas fundamentais: o labor, o trabalho e a ação. O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, né, para a sobrevivência, para a subsistência. A condição humana do labor é a própria vida. O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo, da existência humana, transformar as coisas em nosso proveito, a própria natureza. O trabalho produz um mundo artificial de coisas nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Então, o labor é só você tirar a coisa da natureza e já consumir. O trabalho não, é transformar a natureza em seu bel prazer e também, de alguma maneira, ali, usufruir daquilo. A condição humana do trabalho é a mundanidade, né? Lidar com o mundo. A ação, que é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens, é a mediação das coisas, da matéria, entre os próprios indivíduos, entre os sujeitos, e corresponde à condição humana e da pluralidade, de viver em sociedade, mas onde também você manifesta a sua singularidade, a sua individualidade. O fato aí de que homens e não homem, né, vivem na Terra e habitam o mundo. Então, todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a política, mas essa pluralidade é especificamente a condição de toda a vida política, né? Ela publica depois sobre a Revolução também, onde ela examina a Revolução Francesa Americana, mostrando que elas têm em comum e também de diferente, defendendo que a preservação da liberdade só é possível se as instituições pós-revolucionárias interiorizarem e mantiverem vivas as ideias revolucionárias. Ela lembra também que os seus concidadãos norte-americanos, para lá ela mudou para fugir do nazismo, né? Entretanto ela adquirir a nacionalidade norte-americana, que se distanciassem das ideias que tinham inspirado a Revolução Americana, elas perderiam seu sentido de pertença, de pertencer, de identidade. E tem o Eichmann em Jerusalém, que é onde ela trata o tema da banalidade do mal, né? Foram os artigos aí que ela escreveu sobre o julgamento do Eichmann, que ela cobriu através do jornal The New York, né? O Eichmann é retratado como um demônio, a encarnação do mal, como tentava descrever os ativistas judeus, mas alguém terrível, horrivelmente normal, banal, um tipo burocrata, né? Um sujeito que trabalhava para o Estado ali, que cumpria ordens, né, que se limitava a cumprir ordens, que era cracia, poder, buro, o controle, né, o controle, a tentativa de, por meio do poder, ter o controle sobre as pessoas. Com zelo ali, ele tinha um amor, um dever, sem consideração acerca do bem e do mal, ele não refletia sobre isso. Ela também arrumou treta com lideranças judaicas porque falou que os judeus ajudaram também os nazistas, né? Isso mostra essa perspectiva ali, era críticas virulentas, né, da organização judaica, além da ameaça de ser excluído da universidade. Então isso é um pouco do pensamento da Hannah Arendt. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo e que possa ajudá-los aí na hora de fazer o seu vestibular. Hasta la vista, babies, até a próxima.